Bom dia, meus amigos do Panela Tricolor. Estou de volta, depois de uma viagem muito cansativa. Ontem passamos o dia inteiro viajando, né, de Mendoza até chegarmos aqui no Rio de Janeiro, em Macaé. Então, é muito cansativo, mas ao mesmo tempo aquela sensação de gratidão por tudo que passamos, por tudo que vivemos lá em Mendoza, por ter tido a oportunidade de acompanhar o Fluminense nessa classificação que foi tão marcante, né? E muito feliz por isso. Mas o Fluminense continua, a Libertadores continua, e o Fluminense já tem o seu adversário definido, é o Platense, também da Argentina. O Fluminense vai enfrentar mais um time argentino. Eu conversando com alguns torcedores tricolores, né, no aeroporto, lá em Buenos Aires, eles falaram que seria melhor, logisticamente, enfrentar o Platense do que o Coquimbo Unido do Chile. O Coquimbo ele joga a cerca de 500 quilômetros de Santiago, então a logística para os torcedores que querem acompanhar seria mais complicado, teria que ir para Santiago, que é mais distante de Buenos Aires, e depois quase 500 quilômetros ao norte do Chile para poder acompanhar o Fluminense enfrentando o Coquimbo. Mas o classificado foi o Platense, e aí logisticamente fica muito mais fácil, porque o Platense é da grande Buenos Aires, então fica mais fácil para quem quiser acompanhar o Fluminense, para a torcida, só pegar um voo para Buenos Aires, que vai ser mais fácil para acompanhar essa partida. Quem sabe nós não estaremos lá acompanhando, por enquanto não tem uma data marcada ainda, mas será em setembro, se eu não me engano, 11 e 16 de setembro serão os jogos de ida e volta, mas que ainda não está totalmente definido, porque as oitavas ainda não terminaram, né? Teremos ainda jogos hoje para definir quem serão os clubes que farão as quartas de final da Libertadores. Ontem, vendo o jogo lá do Platense, um pouquinho do que eu consegui observar, é uma equipe boa, uma equipe que sai muito rápido em transição, uma equipe parecida com o Independente Rivadavia, inclusive na sua história, né? O Platense, ele vem de sempre descenso, que eles chamam, né, descenso, caindo para a Série B e ascenso, mas ano passado eles fizeram uma campanha muito boa, conquistaram em 2025 a apertura, então uma equipe que vem bem desde o ano passado, mas nesse primeiro semestre vem fazendo uma boa campanha na Libertadores, mas no Campeonato Argentino não ocupa uma posição muito boa, está na 13ª posição no grupo A. Então eu acho que é um adversário, teoricamente, né, a gente sempre, futebol, teoricamente, que é possível para o Fluminense avançar de fase, né? E infelizmente o Palmeiras se classificou, talvez a gente tivesse um caminho mais fácil enfrentando o Cerro Porteño, lógico, teoricamente, né? Mas ontem deu Palmeiras, né? Naquela classificação, tipo Abel Ferreira, né? 1-0. E aí também tivemos nesse jogo um pênalti que não foi marcado para o Palmeiras, né? Mas que foi assim muito mais pênalti do que o que marcaram para a gente lá em Mendoza contra o Independente Rivadavia. Que inclusive eu lá no aeroporto encontrei com torcedores que vai enfrentar o Corinthians agora, do Rosário, e conversei com eles, até me ofereceram, gostaram da camisa do Fluminense que eu estava, com o escudo da Libertadores de 2023, Thiago Silva, camisa oficial. Queriam trocar minha camisa por uma camisa do Rosário. Falei, não, gente, essa aqui é uma camisa especial, não dá para trocar. Mas troquei uma ideia lá com eles, e eles também, os argentinos, falando que não foi pênalti, hein? Para vocês terem uma ideia. Então, difícil essa Conmebol. Parece que a Conmebol não quer que mais um brasileiro vença. Então, a gente vai ter que, além de enfrentar os bons times, né? Nós teremos que enfrentar essa arbitragem aí meio tendenciosa. Mas a gente tem que acreditar na gente e jogar cada vez melhor para não depender, ainda que a arbitragem seja ruim, o nosso futebol seja superior a isso. E falando em Fluminense, tive algumas informações de que a diretoria inclusive já se reuniu na Argentina para que possa permanecer o Marcão, né? Tudo indica que o Marcão deva continuar. Lógico, para esse próximo jogo, no sábado contra o Remo, com certeza. O Marcão conta, né, com o apoio de todo o grupo, conta com o apoio da
da torcida. No final do jogo, a torcida inteira lá em Mendoza gritou o nome do Marcão, né? Então, a princípio, me parece que a diretoria vê com bons olhos a permanência do Marcão até o final do ano e já estuda essa possibilidade, né? Vamos ver, a gente sabe que tudo muda, essa diretoria, a gente sabe que não tem um planejamento tão específico, então as coisas andam de acordo com os acontecimentos, mas a princípio é isso. As notícias que eu queria trazer hoje para vocês, Fluminense então enfrenta o Platense. Minha voz assim tá um pouco difícil, rouca, por causa do jogo e por causa do frio lá em Mendoza, muito frio, então a gente volta com a garganta arrebentada. Mas é isso aí, galera. Panela Tricolor, sempre trazendo informações aqui do Fluminense. Deixe seu like, ajuda a gente aí. Valeu, grande abraço, boa quinta para vocês. Tamo junto.